Olá, seja bem-vindo a esse canal Farmácia em Questões. Eu sou a professora Ká Cardoso e nesse canal a gente vai resolver questões de farmácia, tanto questões de concurso como também questões de residência. Além da resolução da questão em si, eu sempre vou trazer para vocês uma retomada, uma revisão do assunto trazido na questão, para que você consiga usar esse conhecimento para acertar outras questões que tratem da mesma temática, tá? E além disso, usar esse conhecimento, é claro, na sua prática clínica. Tudo bem? Então, sem mais delongas, bora lá para a nossa primeira questão, para o nosso primeiro vídeo. Então, essa é uma questão de 2021 e ela fala o seguinte: uma paciente de 28 anos foi admitida em serviço de urgência hospitalar em risco de parto pré-termo às 25 semanas de gestação. O médico responsável considera a utilização de um medicamento para induzir a maturação do pulmão fetal. A orientação para esse caso é. E a questão dá para a gente uma série de opções aqui nas alternativas. Antes da gente ver alternativa por alternativa, vamos estudar um pouquinho, deixa eu só ligar minha canetinha, vamos estudar um pouquinho sobre como que é o manejo dessa situação. Então, uma vez que eu tenho uma gestante, uma grávida, em risco de ter um parto prematuro, como que é o manejo dessa grávida para a gente conseguir induzir a maturação do pulmão do bebezinho lá da barriga, tá? Então, vamos estudar primeiro sobre isso, depois a gente volta e vê a alternativa por alternativa. Então, primeiro de tudo, por que induzir a maturação do pulmão do feto, né? Porque, gente, o bebê prematuro ainda não tem o seu pulmão totalmente desenvolvido, tá? Um dos últimos órgãos formados lá no bebezinho dentro da mãe é o pulmão. E aqui a gente está diante de uma gestante que só tem 25 semanas de gestação. A gestação normalmente ela vai até as 40 semanas, né? Então ela só tem 25 semanas de gestação e ele está em risco de ter esse parto prematuro, tá? E por que que o bebezinho prematuro, ele ainda não tem o seu pulmão totalmente formado? Porque ele ainda não tem a produção completa do surfactante lá no pulmão. O surfactante, gente, se a gente lembrar, é aquele líquido que impede o colabamento, fechamento dos alvéolos, tá? Esse surfactante, ele só começa a ser formado por volta da 24ª semana da gestação e a sua produção só se completa na 34ª semana, então lá para o final da gestação, tá? Esse surfactante, ele é produzido pelos pneumócitos do tipo 2, lá no pulmão. Como eu falei para vocês, é o líquido que impede, né, o colabamento aqui, ó, tem até uma figura. Impede o colabamento dos alvéolos pulmonares. E se a gente tem falta desse surfactante, que é o que acontece no bebezinho prematuro, isso pode levar a uma série de complicações respiratórias, ok? E aí, qual medicamento consegue resolver, né, esse problema, ou pelo menos minimizar esse problema? Corticoides. Sempre que a gente pensar em um medicamento para induzir a maturação do pulmão do feto, a gente vai pensar nos corticoides. Por quê? O que o corticoide faz? Ele vai estimular síntese e liberação do surfactante lá pelo pneumócito do tipo 2 nos pulmões, tá? Se eu tenho agora mais surfactante, por que eu tenho mais surfactante? Porque eu dei o corticoide, né? Esse corticoide, ele estimulou a síntese e a liberação desse surfactante. Então, tem mais surfactante, logo eu vou ter uma diminuição do risco do colabamento desses alvéolos e, portanto, isso está associado a um menor risco de morbidade e de mortalidade do feto, do bebê quando ele nascer, ok? Então, aqui eu diminuo o risco de síndrome da angústia respiratória, diminui o risco de intubação desse bebezinho e diminui o risco de mortalidade. Tudo bem? Quando a gente faz a administração desse corticoide na gestante que está em risco de ter um parto prematuro, a gente chama isso de corticoterapia antenatal. Tudo bem? Então, para quem está indicada essa corticoterapia antinatal? Para as gestantes entre 24 semanas e 0 dias e 33 semanas e 6 dias, ok? Lembra que a gente viu que a produção do surfactante se completa nas 34 semanas? Então, justamente por isso, o tempo máximo aqui são essas 33 semanas e 6 dias, ok? Então, nessas gestantes entre 24 semanas e 33 semanas e 6 dias que tenham um risco de parto prematuro, dentro dos próximos 7 dias, está indicada a administração do corticoide. E aí, quais corticoides podem ser utilizados?
betametasona ou a dexametasona. Aí você pode estar se perguntando assim, nossa, mas de todos os corticoides, por que justamente esses, né? Por que justamente a betametasona ou a dexametasona? Porque estes dois corticoides são menos metabolizados por enzimas lá na placenta, tá? Especificamente esta enzima aqui, 11-beta-hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2, tá? Logo, se eles são menos metabolizados na placenta, mais corticoide chega no feto, né? Porque é isso que eu quero. Eu quero que esse corticoide chegue lá no feto para ele atuar lá no pulmão desse bebê. Então, se eu tenho metabolização na placenta, o que acontece? Eu perco, né, esse corticoide, certo? Então, estes dois são os corticoides de escolha, porque eles são os menos metabolizados. Eles são os que chegam mais na sua forma ativa lá no feto, e é isso que a gente quer, tudo bem? Nas doses recomendadas, a gente tem que de 75 a 80% dos receptores são ocupados. Isso lá no feto, logo a gente tem uma indução quase máxima nos tecidos alvos fetais, ok? Qual que é essa dose recomendada? A gente vai ver isso agora, tá? Betametasona, dose recomendada são 2 doses de 12 miligramas com um intervalo de 24 horas entre elas, tá? Administração por via intramuscular, ok? E a dexametasona, né? Como que a gente faz? Já a dexametasona a gente vai fazer 4 doses de 6 miligramas com um intervalo de 12 horas. A via também é a intramuscular, ok? Isso é bastante importante para a gente saber para provas, tá? A betametasona vão ser 2 doses, né? Perceba aqui que a gente tem um intervalo de 24 horas, então isso fica de um dia para o outro. E a dexametasona vão ser 4 doses de 12 em 12 horas, então a gente também fica de um dia para o outro. Por que dá para fazer só 2 doses de metametasona? Porque ela tem um tempo de meia-vida maior, tá? A ação da dexametasona é mais curtinha, então a gente precisa fazer numa frequência maior. Então, corticoides de escolha para corticoterapia antenatal: betametasona e dexametasona. E se não tiver? E se estiver em falta? E se no hospital não tiver nenhuma das duas? Aí a gente tem um último recurso, que é a hidrocortisona, tá? Hidrocortisona é o último recurso, por quê? Porque ela é bastante metabolizada pelas enzimas placentárias, ela é extensamente metabolizada por essas enzimas. Então, pouco fármaco ativo vai conseguir passar para o compartimento fetal, pouco fármaco ativo vai conseguir chegar no feto, tá? Então, realmente a hidrocortisona é só se não tiver betametasona e dexametasona, ok? Então, ela deve ser usada apenas se tanto a beta quanto a dexametasona estiverem indisponíveis devido à escassez do medicamento, tudo bem? E aí, como que a gente vai fazer essa hidrocortisona? Né? Essa hidrocortisona ela vai ter que ser feita por via endovenosa a cada 12 horas por 4 doses, tudo bem? Agora, o efeito dessa corticoterapia antenatal, gente, tanto com a beta quanto com a dexa ou com a hidrocortisona, ela vai se iniciar após 24 horas, né? Ela vai ter um efeito máximo após 24 horas e ela persiste por 7 dias, tá? Agora você pode estar pensando assim, poxa, mas o efeito máximo então só começa depois de 24 horas. E se essa gestante entrar em trabalho de parto antes, né? E se a galera vê ali que ela vai entrar em trabalho de parto, sei lá, nas próximas horas, é melhor não fazer? Faz uma dose só? O que se recomenda nesse caso, né? A gente tem a seguinte recomendação, ó. Como o tratamento com corticoides por menos de 24 horas ainda está associado a uma redução significativa na morbidade e na mortalidade neonatal, uma primeira dose de corticoide antinatal deve ser administrado, mesmo que a capacidade de administrar a segunda dose seja improvável com base no cenário clínico, tá? Então, mesmo que, pensando aqui na betametasona, né, que são só 2 doses, mesmo que, poxa, tô vendo que não vai dar para aguentar, não vai dar para esperar uma segunda dose dessa betametasona, essa gestante vai entrar em trabalho de parto antes. Mesmo assim, é recomendado fazer uma primeira dose de corticoide, porque isso já diminui morbidade respiratória, isso já diminui mortalidade, risco de mortalidade. Tudo bem? Dito tudo isso, agora sim a gente consegue voltar para a nossa questão e avaliar cada uma das alternativas. Vamos lá? Vou ler de novo o enunciado só para a gente lembrar.
tá? Então, a gente tá aqui com uma paciente de 28 anos que foi admitida lá na urgência do hospital. Ela tá em risco de parto pré-termo, ela tem 25 semanas de gestação. O médico responsável considera o uso de um medicamento, a gente já sabe qual é, para induzir a maturação do pulmão fetal. A orientação para esse caso é: bora ver cada uma das 5 alternativas. Alternativa A: contraindicar a terapia com glicocorticoides. Daqui a gente já sabe que tá errado, né, gente? Aqui a indicação é justamente o quê? Indicar. A gente quer que essa paciente faça uso do corticoide, né? Então, completamente errado. Contraindicar a terapia de glicocorticoides, uma vez que esses medicamentos são capazes de aumentar a incidência e a gravidade de síndrome da angústia respiratória e a mortalidade dos recém-nascidos. Muito pelo contrário, né? Os corticoides, eles vão diminuir a incidência, eles vão diminuir a gravidade da síndrome respiratória, eles vão diminuir o risco de mortalidade desses recém-nascidos, ok? Então, a A, completamente errada. Alternativa B: realizar ciclos repetidos de betametasona na dose de 12 mg via intramuscular a cada 24 horas até o dia do parto. Socorro, né? Não é até o dia do parto e também não são ciclos repetidos. É um único ciclo de 2 doses de 12 mg a cada 24 horas, ok? Alternativa C: utilizar a dexametasona como fármaco de primeira escolha. A dose única recomendada é de 6 mg via intramuscular. Não, né? A gente viu que para dexametasona a gente precisa de 4 doses de 6 mg em um intervalo de 12 horas. Então, a C também está errada. Alternativa D: utilizar a metilprednisolona como fármaco de primeira escolha. Aqui já está errado, né, gente? Quando a gente fala de corticoterapia antinatal, a gente não fala de metilprednisolona porque ela é extensamente metabolizada lá na placenta, não vai chegar no feto, ok? Então, a D está errada. E a alternativa E: utilizar hidrocortisona na dose de 500 mg por via intravenosa a cada 12 horas por 4 doses, como último recurso no caso de betametasona e de dexametasona não estarem disponíveis. Perfeito, é exatamente o que a gente viu, né? A hidrocortisona só vai ser utilizada como último recurso caso a beta e a dexametasona não estejam disponíveis. Tudo bem? Então aqui a gente tem o nosso gabarito letra E a gente encerra assim a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu deixei o meu Instagram, caso vocês queiram me seguir, @prof.kcardoso. Esse é o meu site. E se inscrevam no canal se vocês tiverem gostado, deixa o like aqui, deixa um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!